Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 36. Olha só. Como objeto de conhecimento, nós vamos trabalhar a morfossintaxe, né? Continuar falando aí, né, dessa relação da morfologia com a sintaxe. E como detalhamento, nós vamos ter sintaxe, termos essenciais da oração, sujeito, predicado em destaque, ou seja, nossa aula vai ser voltada aí para o predicado, verbos quanto a predicação e complementos, objetos direto e indireto, certo? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, então já que eu falei para vocês, né, iniciei aí dizendo que nós vamos falar do predicado, vamos começar com o conceito desse predicado, né, do que seria o predicado, e mostrar um exemplo. Olha aí, predicado é o termo da oração que declara alguma informação sobre o sujeito. Observem, é o termo da oração, eu tenho uma oração e na oração eu tenho alguns termos. No caso do predicado, ele vai ser esse termo que declara alguma informação sobre o sujeito. Lembram lá da aula de sujeito e predicado? Exatamente, né? Da aula de sujeito, onde o sujeito vai sofrer a ação. No caso, o predicado, ele declara essa informação sobre o sujeito. Olha o exemplo que nós temos. Eu dancei muito ontem à noite. Né? Então, vejam que eu, né? Quem dançou muito ontem à noite? Eu. Eu é o nosso sujeito e tudo o que sobra do sujeito é o nosso predicado. Ou seja, esse termo aí que está em destaque, né, está em verde para vocês, dancei muito ontem à noite, é a declaração que a gente tem aí, né, a informação que a gente tem sobre o sujeito, que esse sujeito, eu aí, dançou muito ontem à noite. Entendido? Para início de conversa, vamos continuar vendo alguns exemplos. Olha só. Alice e João querem chegar rápido ao evento. Vamos fazer a perguntinha para o verbo? Quem quer, né, chegar aí? Quem quer chegar rápido ao evento? Alice e João. Então, logo, Alice e João é o sujeito da oração. E o predicado é tudo o que sobra. Aí, no caso, tudo que está em verde destacado para vocês. Querem chegar rápido ao evento, né? Ou seja, é a informação aí que nós temos sobre o sujeito. A informação declarada sobre o sujeito, que é um sujeito composto, né? Alice e João com 2 núcleos, tá bom? Vamos ver, então, detalhadamente esses predicados, né? O predicado, na verdade. Olha só. Nós vamos, então, separar, tá? O sujeito da oração. E o que resta dessa oração é o predicado, tá? Olha aqui. No primeiro dia, no Rio de Janeiro, Jaqueline quase se afogou, né? Então, no primeiro dia, no Rio de Janeiro, Jaqueline quase se afogou. Nós vamos separar esse sujeito, tá bom? Da nossa oração e o que restar é predicado. Primeira coisa, eu vou encontrar o verbo, né? O verbo aqui na nossa oração. No primeiro dia no Rio de Janeiro, Jaqueline quase se afogou. Achei o verbo, né? Se afogou. Quem quase se afogou? Jaqueline. Então, Jaqueline será o quê? O sujeito, né? O sujeito da nossa oração. E tudo o que sobra daqui, no caso de Jaqueline, né? Que é o nosso sujeito, vai ser o predicado, tá? Vou colocar o pezinho aqui, vai ser o predicado. Então, no primeiro dia no Rio de Janeiro, quase se afogou. Tudo o que sobra é o predicado, tá bom? Continuando, letra B. Ele tinha aprendido a nadar no Rio das Velhas, né? Então, qual é o verbo que nós temos aí? Tinha, né? Tinha aprendido. Então, quem tinha aprendido? Ele, né? Aqui, ó. Quem tinha aprendido? Ele. Ele tinha aprendido. Então, ele vai ser o quê? Vou separar aqui. Ele vai ser o nosso sujeito. E o que sobra, né? Daqui no caso, vai ser o nosso predicado. Tinha aprendido a nadar no Rio das Velhas é predicado.
tá bom? Letra C. Um dos rapazes tinha um sorriso simpático, né? Vamos identificar o verbo tinha. Quem tinha um sorriso simpático? Um dos rapazes, né? Um dos rapazes. Então, aqui, ó, um dos rapazes vai ser o nosso sujeito. Vai ser o nosso sujeito. E tinha um sorriso simpático, vai ser o predicado. Certo, pessoal? Não tem mistério aqui nessa primeira identificação, né, aí do nosso sujeito predicado. Vou lá no verbo, encontrei o verbo, pergunto para o verbo, né, quem é que está fazendo que está sofrendo essa ação. Achei o sujeito, tudo que sobra do sujeito é o nosso predicado, certo? Nós vamos ver agora, então, a classificação dos predicados. Vamos lá? Primeira classificação é o predicado verbal, né? É aquele que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. O próprio nome já está dizendo, né? O predicado verbal, né? Vai ter um núcleo, então, um verbo ou uma locução verbal, né? Que é a junção aí de dois verbos, um completando o sentido do outro, tá? Então, Delfino, olha o exemplo aqui. Delfino correu para o mar, né? Então, quem correu para o mar? Tá aqui o verbo, né? Quem correu para o mar? Delfino, né? Então, Delfino, sujeito, tudo que resta é o predicado. E aí, vamos voltar aqui rapidinho no conceito, né, de predicado verbal. Ele vai ter como núcleo. Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar aí, né? Núcleo da Terra, lá nas aulas de geografia. Quer dizer que é o quê? O centro, né? A parte ali mais importante. Então, o centro desse predicado, né, a parte mais importante desse predicado, se for um verbo, nós vamos ter um predicado verbal. Nesse caso aqui, nós temos um verbo, né, que é correu. Então, logo, o meu predicado vai ser o quê? Verbal. Estou diante de um predicado verbal, tá? O verbo exprime ação, movimento. No caso, correu aqui, vai exprimir uma ação. Perfeito, pessoal? Vamos continuar então, olha só. O verbo é significativo, tá? Isto é, por si mesmo, ele dá a ideia de algo. O verbo é a palavra mais importante, é o núcleo do predicado, isso que eu acabei de falar para vocês, tá? É a parte mais importante, é o núcleo. Então, olha só. Se esse verbo ele vai ser significativo, né, e por si ele já vai trazer essa ideia de algo, olha o exemplo que nós usamos aqui. Delfino correu para o mar, né? O correu vai ser o quê? O núcleo, porque é a parte mais importante, né? Ele traz a ideia, né, por si, né, por si mesmo de algo, de uma ação que aconteceu. Então, Delfino correu para o mar. O núcleo desse predicado é correu. E aí, mais uma vez, né, nós temos o sujeito e um predicado verbal, porque este núcleo aqui, o núcleo deste predicado, é um verbo, tá? E aí, nós temos o predicado verbal, tá? Vamos ver outro exemplo. Ele andou muito. Ele andou muito, né? Quem andou muito? Ele. Então, ele vai ser o quê? O meu sujeito. Tudo que sobra do sujeito, andou muito, é o quê? Predicado, né? Predicado. Tá, mas qual é o núcleo desse predicado, professor? Andou, que é um verbo, né? A palavra aqui mais importante. Então, se andou é um verbo e está no predicado, o meu predicado vai ser verbal. Tá? O núcleo do predicado, então, é andou. E aí nós teremos, então, um predicado verbal. Tá? Entendido o predicado verbal? Vamos ver agora, então, o predicado nominal. Olha só, o próprio nome, né, já está dizendo, ó, predicado nominal. O outro predicado verbal dá a ideia, né, do verbo e o predicado nominal dá a ideia de nome. Então, ao invés do núcleo ser igual do predicado verbal, que é um verbo, ele vai ter um núcleo,
um substantivo, um adjetivo ou um pronome que vai estar ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Eita, que confundiu tudo. Calma, vamos lá. Respira que vai dar certo. O predicado nominal tem um núcleo, né? Tem como núcleo um substantivo, certo? Nós já estudamos, o adjetivo que nós já estudamos e o pronome que nós já estudamos. Então, todos isso que eu acabei de falar para vocês aqui são classes de palavras, né? Estão dentro da morfologia. Substantivo, né? É aquela palavra que dá nome, aí vai nomear os seres em geral. O adjetivo qualifica esse substantivo. O pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui também o nosso substantivo. E aí todos esses elementos vão ser o núcleo do nosso predicado nominal. Por isso nós chamamos de nominal, né? Porque é um nome. E eles vão estar ligados, tá, ao sujeito por um verbo de ligação. Então, o predicado nominal vai estar ligado ao verbo, ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Tá, professor, eu não sei o que é um verbo de ligação. Nós vamos ver agora. Acompanhem comigo. O verbo de ligação, como diz aí seu nome, liga, une, né? Junta aí o sujeito a uma qualidade, a um estado. Olha só que interessante, eu estou trazendo isso para vocês. O nome já diz, né? Verbo de ligação, ele vai ligar algo, certo? Então, nesse caso em específico aqui, ele vai ligar o sujeito, que é o elemento que vai sofrer a ação, a uma qualidade, né? A um estado. E aí, nesse predicado que vai ter essa qualidade, um estado, vai aparecer lá o nosso adjetivo, o nosso substantivo, e nós vamos classificá-lo como predicado nominal, tá? Vamos ver uma tabelinha, então, aí desse nosso predicado. Olha só. A classe estava vazia, né? A classe estava vazia. Uma oração. Sujeito, quem estava vazia? A classe, né? Tá aqui bem aparecendo aqui no cantinho para vocês. O verbo de ligação estava e a qualidade desse sujeito vazia. Então, olha só, eu tenho sujeito, tenho uma qualidade e o verbo que faz essa ligação aí entre os dois é o nosso verbo, já estou dizendo, né? O verbo de ligação, que é o estava. Então, a classe estava vazia a qualidade, sujeito a classe. E aí eu tenho esses elementos sendo ligados pelo verbo estava, tá bom? Ele ficou parado. Ele ficou parado. Sujeito, ele. Verbo de ligação, ficou. Qualidade, parado. Então, ele parado, né? Sujeito, qualidade, parado. Eu tenho um verbo ligando esses dois elementos, que é ficou. E aí ele vai ser um verbo de ligação, tá? Edinho era esperto. Então, Edinho é o sujeito, né? E qualidade, qual é a qualidade do Edinho? Esperto. E temos um verbo ligando, né? O sujeito a essa qualidade, que no caso é era. Então, Edinho era esperto. Todos esses exemplos que eu trouxe para vocês aí, ó. A classe estava vazia, ele ficou parado, né? Edinho era esperto, são exemplos de predicado nominal que nós vamos ver detalhadamente, né? Alguns exemplos, tá? Mas tenham em mente aí que os verbos de ligação, tá? Isso mesmo, o verbo de ligação ele liga, tá? Um sujeito a uma qualidade, tá? Então, olha alguns verbos de ligação aí na tela para vocês. Ser, estar, permanecer, ficar, né? Professor, mas eu tenho que decorar? Não necessariamente, você tem que observar esse verbo. Se ele estiver fazendo essa ligação do sujeito com uma qualidade, aí nós teremos um verbo de ligação, tá? Vamos ver então alguns exemplos, olha só. O mar estava furioso, né? O mar estava furioso. Temos então aí, né, a qualidade, temos o sujeito, né? Quem estava furioso? O mar, né? Então, o mar vai ser o nosso sujeito. O resto, predicado, né? O resto é predicado. Estava furioso. Esse furioso é uma qualidade, né, do nosso mar.
Logo, este verbo aqui, estava, vai ser um VL, um verbo de ligação, tá bom? Então, olha aqui, acompanhe comigo. O verbo de ligação estava não expressa ação, não expressa movimento, como nós estamos acostumados, né? Aí, comumente, nós observamos que o verbo indicação, estado do fenômeno da natureza. Nesse caso, o verbo estava, ele não vai expressar ação, tá? E nem movimento. Vai ser um verbo apenas de ligação, tá? Então, a qualidade ou estado são mais importantes que o verbo de ligação, tá? Eles são o núcleo do predicado. Então, o núcleo do meu predicado, olha só, a qualidade ou estado, que no caso aqui nós estamos vendo uma qualidade que foi furioso, né? A qualidade são mais importantes que o verbo de ligação. Então, ele vai ser o núcleo do meu predicado, ó. Núcleo do predicado que eu vou ter, então, aqui um verbo, um predicado nominal, né? Porque o mar estava furioso. Esse estava é verbo de ligação e furioso é uma qualidade, né, do sujeito. E aí, essa qualidade é que vai ser o núcleo, não vai ser o verbo que vai ser o núcleo, vai ser o adjetivo, a qualidade. Portanto, vai ser um predicado nominal e não um predicado verbal, tá bom? O mar estava furioso, furioso então é o núcleo do nosso predicado. Certo, pessoal? Continuando então, nós vamos ver mais um exemplo, ó. Nós permanecemos sentados. Qual é o núcleo desse predicado? Sentados, né? Está aqui destacado para vocês. Lembrem-se, no predicado nominal, o verbo é sempre de ligação. Então, se observou a oração, viu que o verbo é de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Aqui nós temos o exemplo de predicado nominal, olha só. Nós permanecemos sentados. Quem permanecemos sentados? Nós. Logo, nós é o sujeito. Permanecemos sentados, predicado. Permanecemos é um verbo de ligação por estar ligando uma qualidade uma qualidade do sujeito, né? Esse sujeito está fazendo essa ligação. E eu tenho como núcleo uma qualidade. Então, o núcleo do predicado é uma qualidade. Assim, eu tenho um predicado nominal. Ok, pessoal? Entendido? Muito bem. Para complicar mais um pouquinho, não, mentira, não é para complicar, é para facilitar aí, né, o aprendizado de vocês sobre predicado, nós vamos ver o predicado verbo nominal, olha só. Apresenta dois núcleos, tá? Um nominal, que é o predicativo do sujeito, nós já vamos ver o que é, e um verbal, então ele vai apresentar dois, tá? Dois núcleos. Um predicativo do sujeito, nominal, e um verbal. Olha o exemplo. Ambos chegaram doentes. Sujeito, né? Quem chegaram doentes? Ambos. Predicado. Chegaram doentes. O que sobrou aí do sujeito. E aí nós temos um verbo, né? O verbo notacional, o verbo de ação, que vai indicar ação. Chegaram. Não é um verbo de ligação, tá? É um verbo que indica ação. E o predicativo do sujeito vai ser doentes, né? Nós vamos já ver o que é esse predicativo do sujeito para exemplificar melhor para vocês. Olhem aqui comigo o que é o predicativo do sujeito. Olha só, ele refere-se a uma qualidade ou um estado que se atribui ao sujeito. Uma qualidade ou um estado que se atribui ao sujeito. Essa qualidade é representada, na maioria das vezes, por um adjetivo que vem logo depois do verbo de ligação. Continuando. Ele é chamado de predicativo porque faz parte do predicado, mas não acrescenta nada ao verbo, e sim ao sujeito. Então, o predicativo, ele faz parte do sujeito, tá bom? E não vai acrescentar nada ao verbo, e sim ao sujeito. Olha o exemplo. Ele foi afobado. Ele, sujeito, né? Foi aí é um verbo de ligação, e predicativo nós temos afobado, porque é uma qualidade desse sujeito, né? Ele foi afobado, quem foi afobado? Ele. Ele é o sujeito, a qualidade desse sujeito, então, é o predicativo, tá? O predicativo do sujeito. Então, não esqueça. Olha só, a gente está vendo aqui, professor, mas você está falando, isso não é o verbo nominal? Né? O predicado nominal é o predicado nominal.
Só que o predicado verbo nominal é a junção dos dois, tanto do verbo, né, notacional quanto do predicativo do sujeito, tá? Olha só o próximo exemplo. Ambos continuam doentes, né? Diferente do outro que nós vimos lá. Sujeito, ambos, né? Quem continuam doentes? Ambos. Predicado, continuam doentes. O verbo de ligação, continuam. E o predicativo do sujeito, doentes, tá? Então, aí nós temos também, né, esse exemplo do predicativo para vocês. Vamos ver, então, o exemplo de predicados verbos nominais. Nós já sabemos o que é, né, o predicativo do sujeito, e nós sabemos que é o predicado verbal e nominal. Então, aqui, os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. Verbo da oração, declararam. Quem declararam o réu inocente? Os ministros do Supremo Tribunal, ok? Aqui eu tenho o meu sujeito. Declararam o réu inocente, predicado, tá? Declararam é um verbo, né, notacional, um verbo normal que vai indicar a ação. E aqui eu tenho, então, né, um verbo. O réu inocente. Os ministros do Supremo Tribunal, então, declararam aí o réu inocente. É uma qualidade, aqui ó, inocente é uma qualidade dos ministros, né, do Supremo Tribunal que declararam aí o réu inocente. Por isso, então, eu tenho aqui o predicativo do sujeito. Opa, vamos lá. Nós temos aqui o predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho dois núcleos. Um adjetivo e um verbo notacional. Por isso, eu vou ter um predicado verbo nominal. Tá bom? João voltou satisfeito. Quem voltou satisfeito? João. Sujeito, João. Predicado, voltou satisfeito. Certo? Só que voltou é um verbo notacional que indica aí uma ação. E satisfeito é uma qualidade de quem? Do João, né? Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. O menino quebrou a cadeira amarela. O menino quebrou a cadeira amarela. Quem quebrou a cadeira amarela? O menino. Menino sujeito. Quebrou a cadeira amarela. Predicado, né? Tudo isso aqui vai ser o nosso predicado. Tá? Vejam que quebrou é um verbo notacional que indica uma ação. A cadeira amarela, né? Que vai ser aqui uma qualidade também da cadeira que o menino quebrou, né? Então, no caso, nós temos um predicado verbo nominal, porque amarela vai ser o predicativo. Opa, vamos lá. Amarela vai ser o predicativo do sujeito. Tá? E aí eu tenho os dois núcleos, o verbo e um adjetivo. Certo, gente? Então, olha só. Em todos esses exemplos, percebe-se a presença de dois núcleos, um verbal e um nominal. Portanto, todos os predicados, né, que nós vimos agora são classificados como verbo nominal. Entendeu? Entendeu? É isso mesmo. Vamos continuar vendo, então, aí os nossos exemplos, né, de predicado. Vamos ver, então, o predicado nominal versus o predicativo, né, para não ter dúvida aí. É importante não confundir predicado nominal com predicativo. Olha só, nosso exemplo. O dia está ensolarado. Predicado nominal, tem verbo de ligação, certo? O dia está ensolarado, né? Ensolarado vai ser o predicativo aí, por conta, né, da qualidade que ele está dando ao dia, tá? Então, predicativo é só a qualidade deste dia, tá? E o predicado nominal é tudo que sobra do sujeito com o verbo de ligação, fazendo aí, né, essa relação entre o sujeito e este adjetivo, tá? Continuando. A noite ficou escura. Mesma coisa. Ficou escura. Predicado nominal porque eu tenho esse verbo de ligação fazendo aí, juntando, né, o sujeito a essa qualidade escura, noite escura.
E só o núcleozinho aí, né, do nosso predicado, que vai ser escura, essa qualidade nós chamamos de predicativo, tá bom? Vamos exercitar então juntos, né, para a gente não ficar com nenhuma dúvida? Olha só. Identifique o predicado e escreva qual tipo de predicado das orações a seguir. Então, duas coisas nós vamos fazer. Identificar o predicado e vamos escrever qual tipo de predicado dessas orações. Letra A, né? As gaivotas sobrevoavam as embarcações. Verbo, sobrevoavam. Quem sobrevoavam as embarcações? As gaivotas. As gaivotas, sujeito. Sobrevoava as embarcações, predicado. Eu tenho alguma ali qualidade desse nosso sujeito? Não, só tem um verbo que indica uma ação. Portanto, vai ser um predicado verbal, certo? Predicado verbal. Letra B, o mar ficou furioso, né? O mar ficou furioso. Nós temos o verbo ficou. Quem ficou furioso? O mar, né? O mar, sujeito. Ficou furioso, predicado, né? Isso aqui tudo vai ser o meu predicado. Eu tenho um verbo notacional que está indicando aí, né, uma ação? Não, eu tenho um verbo de ligação, porque furioso é o quê? É uma qualidade do mar, né? Então, esse verbo aqui é um verbo de ligação, está fazendo a ligação entre a qualidade e o sujeito, portanto, o meu predicado vai ser nominal. Lembrando que o núcleo deste predicado é um adjetivo, tá? Então, portanto, é um predicado nominal, é um nome, né? Diferente desse exemplo aqui da letra A, que é um verbo núcleo, tá bom? O frágil barco dançava sobre as ondas, né? O frágil barco dançava sobre as ondas. Quem dançava sobre as ondas? O frágil barco. Então, sujeito, né? O barco, né? Sujeito. Dançava sobre as ondas. Esse dançava aqui é o verbo, né? É o núcleo. Então, nós estamos diante de um predicado verbal. O mar está cheio de mistérios, né? O mar está cheio de mistérios. Nós vamos ter, então, aqui o está como verbo, né? Quem está cheio de mistérios? O mar. O mar, sujeito. Mistérios, né? Cheio de mistérios. Aqui é uma qualidade do nosso mar. Então, este verbo é um verbo de ligação. Tá ligando aí, né? O sujeito a essa qualidade, que são os mistérios. E aí nós temos, então, um predicado nominal, né? Porque o núcleo vai ser um adjetivo. Ok? Letra E. Maria viajou feliz. Quem viajou feliz? Maria. Maria é o nosso sujeito, né? Nesse caso aqui, gente, olha só. Viajou feliz. Eu tenho tanto, né, um verbo notacional quanto que seria um verbo normal, né? Que a gente diz que é o que indicação, né? Quanto eu tenho uma qualidade da Maria, né? Que ela viajou feliz. Então, feliz vai ser a qualidade da Maria, né? Lembram que não é o predicado nominal, e sim um predicado verbo nominal. Porque tanto eu vou ter um verbo notacional, quanto eu vou ter o predicativo do sujeito, que é uma qualidade do nosso sujeito, tá? Não tem um verbo de ligação aqui fazendo essa junção, então não é um predicado nominal, e sim um predicado verbo nominal, tá bom? E por último, a letra F, né? O tempo continua quente. Quem continua quente? O tempo. Tempo, então, é sujeito, tá? Esse quente é uma qualidade do tempo, né? Só que aqui eu tenho um verbo de ligação. Logo, eu vou ter, e esse núcleo, né, desse predicado vai ser, então, quente, que é o mais importante que o verbo de ligação. Então, eu vou ter um predicado nominal. Ok, pessoal? Muito bem, eu acho que deu pra gente, né, conhecer um pouquinho aí do predicado, do que é o predicado, né, os tipos de predicado.
verbal, nominal e verbo nominal. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!